né, o que vocês já entregaram. Excelente, muito bem. Então, mais uma vez, obrigado pela presença de vocês, né? Nós vamos dar início, então, à nossa aula de segurança no trabalho e vou começar compartilhando a minha tela. Vocês, por favor, digam quando vocês estiverem vendo que eu parei de ver vocês, tá bom? Tá dando para ver, professor. Excelente, muito bem. Deixa eu colocar a visão do estudante aqui e fica fácil da gente acompanhar juntos. Olha só, então, os nossos encontros, né, dia 9, e, na verdade, foi presencial, nosso objetivo foi sensibilizar vocês para a importância da segurança na vida e na profissão do engenheiro eletricista. Eu sugeri que vocês assistissem os vídeos, né, que foram disponibilizados. Depois tivemos o encontro do dia 16, o encontro do dia 23, e as atividades que vocês têm no Moodle, né, para os demais é, dias, né, no caso, as quintas-feiras. Todas as aulas estão disponibilizadas aqui, inclusive de 3 anos atrás. Então, o material da disciplina também está amplamente aqui estimulado. Provas, né, nós já compartilhamos com vocês os dias, né, de realização. Nós teremos a primeira avaliação, dia 21 de setembro, então, daqui 1, 2, 3, 4 semanas, tá? Então, fiquem atentos, né, para ir fazendo os desafios, estudando, e assim a avaliação não vai ser um peso, né? Vai ser um prazer vocês fazerem a avaliação. E, da mesma forma, os desafios investigativos. Tudo que vocês fizerem conta ponto para o desempenho de vocês, do ponto de vista de nota, mas principalmente do ponto de vista de aprendizado. E, nesse sentido, deixa eu começar pedindo aqui, deixa eu pegar aqui a Ana Carolina. Ana Carolina está presente? Ana Carolina de Souza Silva. Oi, professor. Está presente? Tô. Excelente. Você poderia, por favor, apresentar, eu vou compartilhar a tela, quer dizer, já estou compartilhando aqui, vou colocar a sua apresentação no modo aqui que todos possam ver. Deixa eu ver como é que eu faço isso. Apresentação de slides. Essa tela está muito pequenininha, deixa eu ver se eu consigo aumentar. Aqui. E aí você apresenta esse seu desafio investigativo. Só me confirma se todos estão vendo aqui o desafio da Ana Carolina. Todos estão vendo? Acho que tá assim, professor. Tá aparecendo para mim. Muito bem, então vamos lá. Então, começando aqui, fala para nós o acidente envolvendo eletricidade, e por que ocorreu, quem esteve envolvido, quando ocorreu, onde ocorreu, né? Como ocorreu, como você faria para evitar esse tipo de acidente. Então, no primeiro slide que está sendo apresentado, tá parte da reportagem do G1, né, que citava que foi uma adolescente de 17 anos que estava grávida. E isso aconteceu em Campina Grande. E no momento, o marido dela estava tomando banho e ele ouviu um barulho. Na hora que ele saiu do barulho, ela já estava desacordada no chão, né? E aí as investigações da Polícia Civil apontaram que foi quando ela foi conectar o carregador do celular na extensão. E aí a extensão ela estava com o fio dela meio que mal Desencapado. emendado. Isso estava Uhum. desencapado. Pode passar. Puxa vida. Aí eu coloquei resumidamente o que aconteceu, com quem, aonde, a data e por quê. Que São foi os a cinco Ws. Então, o que aconteceu? Isso. O acidente, uma emenda desencapada, quer dizer, um fio sem a isolação e energizado, o contato com a pele, né, da jovem,
um acidente, provavelmente isso deve ter acontecido no banheiro ou um local úmido o Não, foi no suficiente. quarto dela. No Foi no quarto quarto mesmo. dela. Isso, o Poxa banheiro, o vida, marido saiu, que tava de cara assim, e ele viu já ela desacordada no chão. no chão. E poxa, dia 17 de agosto, esse ano, agora, algumas semanas atrás. Semana retrasada. Poxa vida. E por que aconteceu? A emenda mal feita, né? Ou Olha já só, desgastada, possivelmente. puxa vida. Como aconteceu? Quando ela foi conectar o carregador na extensão, ela encostou na emenda e sofreu uma descarga elétrica. E aí custou a vida dela, a vida do filho também. Que trágico. Poxa vida. Como é que a gente podia fazer para evitar esse tipo de acidente? Aí eu coloquei como verificar e garantir a qualidade da emenda e da sua isolação. Não sobrecarregar a extensão com muitos equipamentos, porque costuma que a pessoa pega aquela extensão de três conexões e coloca um T em cima e vai conectando vários. Uhum, Certificar de utilizar a extensão de qualidade adequada para a necessidade. Então, se for uma tensão de 220, 240 ou 127, pegar o que esteja certo. E tomar cuidado ao conectar e desconectar aparelhos, porque muitas vezes a gente só conecta sem estar vendo também, né? Onde que está exato, encostando. exatamente. Isso é um perigo constante. Até mudou o padrão de tomadas no Brasil, para evitar esse contato. Porque normalmente a pessoa está segurando o plug da tomada e às vezes encosta nos dois pinos, ao mesmo tempo que o pino está entrando e sendo energizado nas tomadas convencionais. As tomadas modernas, elas já não permitem isso. Primeiro, o plug tem que entrar totalmente e não permite o contato da parte metálica com a mão de quem está energizando o equipamento. Então, isso é uma medida de proteção, né? Poxa, que Sim. trágico. E, infelizmente, um acidente. E eu busquei aqui o link que você disponibilizou, né? A gente vê o texto, mas olha, é uma pessoa, 17 anos, grávida, perdeu o bebê e morreu eletrocutada por causa de uma extensão mal emendada, né? E segundo as informações aqui do site, o marido tentou retirá-la, mas levou choque também, e depois possivelmente desligou o disjuntor e chamou uma enfermeira para tentar reanimar, chamou o SAMU, né? Aliás, qual que é o número para chamar o SAMU? Serviço de Atendimento Móvel de Urgência. Ó, Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, né? De certa forma, é uma emergência, né? Porque é risco de morte no caso desse. Qual é o número que vocês usam para chamar o SAMU? 192? Exatamente, 192. Corpo de Bombeiros, 193, eu acho. 193. Polícia Militar, 190. muito bem. CEMIG, Aí eu não sei não. tem que pegar a conta de energia, o 116, né? Então, é importante você ter esses números de emergência anotados no seu celular, porque na hora que precisar, né, dá o desespero, né? Todo mundo vai ficar. é, Mas muito obrigado pelo trabalho que você fez em identificar esse acidente e por compartilhar conosco aí. Tá bom? Parabéns. Muito bem, vamos ver agora um outro desafio investigativo que foi feito. Deixa eu ver aqui, acho que foi o Alexandre. Alexandre está conosco? Alexandre Fukuda. Alexandre? Deixa eu ver aqui nas pessoas. André Alexandre Fukuda. Não está conosco. Então vamos pegar um outro desafio. Deixa eu ver aqui. Ana Clara, está conosco? Ana Clara Andrade Negrão. Vamos ver aqui. Ana Clara.
Ana Clara, por favor, pode abrir o seu microfone e apresenta para nós esse aplicação aí do 5W2H. Tá me ouvindo, professor? Estou. Você pode mudar para mim, que eu tô pelo celular. Perfeito. Pode passar. Pode passar. A notícia que eu escolhi foi dessa idosa que ela sofreu uma descarga elétrica durante um ciclone que teve no litoral de São Paulo. Ela. Pode passar, por favor. Aí eu separei 5Ws, 2H. O que aconteceu foi que a idosa de 80 anos, ela morreu após sofrer uma descarga elétrica durante uma ventania em Itanhaém, no litoral de São Paulo. Ela é a Iraci Alves de Oliveira Silva, uma idosa de 80 anos, como eu já mencionei, e o incidente ocorreu no bairro Iemanjá, lá em Itanhaém, litoral de São Paulo. Foi dia 13 de julho desse ano, às 6 horas da manhã. O que aconteceu foi que teve uma ventania que causou rajada de vento e fez com que galhos de árvores caíssem e atingiu um cabo de média tensão. Uhum. No custo, eu não achei dinheiro, mas custou a vida da idosa, né? Uhum. E como aconteceu foi que ela tocou um cabo de média tensão que se rompeu após as rajadas de vento. Ela teria saído para verificar por que a energia dela tinha acabado e acabou encostando no fio e sofreu choque elétrico. Puxa vida. Aí aqui eu escrevi o que fazer para evitar esse acidente. Então, nesse caso, evitar sair de casa, né, e permanecer em um local seguro no momento de tempestade e ventania, que podem derrubar galhos, danificar fios elétricos. E também é necessário um órgão, né, para manter as árvores próximas à rede elétrica rodadas, para que evite cair nos fios elétricos e esperar mesmo até as condições melhorarem para sair de casa, né? Porque, enfim, eu saí para ver energia e acabou atingida por um choque. Aí eu só coloquei aí a notícia. A referência, né? Então, olha, foi em Santos, né? E foi um ciclone extratropical, então a velocidade de vento muito intenso, as árvores não resistem, né? Quebram a rede elétrica de média tensão, acredito 3.800 volts, fica a 11 metros. Então, se cai um galho de árvore sobre ela, o peso pode fazer com que o cabo se rompa, caia ao solo. Até que a proteção atue e desenergize, o cabo pode manter-se energizado. A questão é o seguinte: você vê um cabo de qualquer grossura caído, você não chegue perto. Por quê? Eletricidade não tem cheiro, não tem cor e mata. Então você não sabe, olhando, se está energizado ou não está energizado. Ah, mas é um cabo fininho da rede telefônica. Mas e se o cabo da rede telefônica está encostado na rede de alta tensão ou de média tensão, ou mesmo a rede de baixa tensão, 220, 127 volts, você vai levar um choque elétrico. Viu? Há pouco nós vimos a notícia da jovem de 17 anos que morreu numa extensão de tomada, provavelmente em 127 volts, dentro de casa. Então, imagina o risco que é, né, você ter contato com um condutor energizado, né, em níveis de tensão elevada. Então, é lamentável. Como prevenir? Bom, tem a prevenção que você indicou muito bem, por parte da concessionária, de manter sua rede em ordem, é, inclusive com a presença da vegetação, que tem que sempre estar parada, poda de vegetação, roçada, isso é uma obrigação da concessionária de manter. E em condições de eventos climáticos severos, aí, para diminuir a ocorrência de acidentes, né, toda precaução é pouco. Muito bem, muito obrigado. E
notem o seguinte, qual a importância desse desafio? Não é a história do acidente, é entender assim, por que o acidente acontece? Quem ele acaba envolvendo? Onde? Que locais acontece o acidente? Quando acontece o acidente? Que dia, que hora, em que condições? Né? Que mais? Foi 4, são 5 Ws, né? O que aconteceu? Por que aconteceu? Quem, onde e quando aconteceu o acidente? E depois, como aconteceu o acidente? E quanto custou? E o custo não é apenas um custo financeiro, mas é o de perda de vida, que não tem preço, certo? Então, a gente começa na segurança a refletir de forma preventiva, identificar as causas. E, nesse sentido, deixa eu apresentar para vocês essa imagem. Todos estão vendo essa imagem? Vou aumentar um pouco aqui. Agora todos estão conseguindo ler? Sim. Muito bem. Então, note, em cada acidente existe uma perda. Essa perda pode ser a vida de uma pessoa, pode ser uma perda ligada a um produto que se queima, né? Uma perda, um dano à propriedade, ao meio ambiente, ou a interrupção de um serviço. Mas a perda é aquilo que você mensura depois que aconteceu o acidente, tá certo? Então, a perda é resultado de um acidente ou de um incidente. O incidente é aquela situação assim, não houve dano significativo, é um escorregão, não caiu, não quebrou a perna, mas escorregou. Por quê? Porque o piso estava molhado, não prestou atenção na sinalização. Olha, cuidado, piso molhado, né? Não estava com o calçado adequado, estava correndo. Então, incidentes são todas aquelas condições que, na prática, são acidentes, mas de consequências quase desprezíveis. De qualquer forma, o acidente é o contato com uma energia ou uma substância. Por exemplo, contato com produtos químicos, que podem resultar em danos à saúde da pessoa ou até mesmo à morte. Ou com alguma forma de energia. Pode ser uma energia elétrica, pode ser outra fonte de energia. O acidente ou incidente tem causas imediatas, que estão ligados aos atos e às condições abaixo do padrão. Então, um ato de negligência, imprudência, imperícia, né, pode resultar em um acidente. Então, a gente diz que existe aí uma situação culposa por negligenciar uma norma, por ser imprudente, ter uma atitude intempestiva, sabendo do perigo, ainda assim agir perigosamente, ou imperícia, falta de habilidade, desconhecimento do perigo e tentar fazer uma coisa para a qual não foi capacitado, qualificado, habilitado e autorizado. Ou então, as condições estão abaixo do padrão de qualidade e de segurança necessário, como, por exemplo, usar uma extensão, né, de fio para, né, transportar a tomada para um ponto distante onde ela inicialmente foi projetada. Então, o uso de extensões é razão de muitos acidentes, porque as extensões quase sempre com uso inadequado, falta de manutenção, acaba rompendo a isolação, ou então não tem o fio terra, né? Ou se tem, ele é cortado, ou então a tomada onde você conecta não tem o aterramento, então você na verdade, cria uma condição abaixo do padrão. A causa imediata do acidente, atos e condições abaixo do padrão. Agora, causas básicas são fatores pessoais ou são fatores do trabalho. Então, aqui está ligado a características da personalidade, de pessoas que sempre buscam fazer as coisas com risco, né? Então, é a pessoa que ela nem as regras mais básicas de convivência em sociedade ela cumpre. Ela não tem educação, ela não respeita,
né, os pais, né, os vizinhos, os amigos. Ela tem uma atitude, né, ligada ao caráter dela, já. Então, aqui, uma pessoa que não pode trabalhar numa atividade que envolve perigo constante, como a eletricidade, né? Ou então, fatores ligados ao ambiente de trabalho, que o ambiente de trabalho continuamente oferece esse tipo de perigo. Por exemplo, a exposição à rede elétrica energizada. Então, para ser um eletricista, trabalhar na CEMIG, a pessoa tem que ter fatores pessoais de comportamento, de caráter, de ser calmo, de fazer as coisas, de seguir as regras e de não ter atitudes, né, de eu quero aventura. Não, então não serve para trabalhar no setor elétrico, porque ali o risco é permanente. Agora, além da, veja, tem a perda, que é provocada pelo acidente, as causas imediatas, o que antecedem o acidente, são os atos e condições abaixo do padrão. As causas básicas, que acabam resultando nas causas imediatas, em algum momento, devido a fatores pessoais ou a fatores de trabalho, tem como raiz a falta de controle, a falta de gestão da segurança naquele ambiente. Por exemplo, um programa inadequado. Padrões do programa, falta de cumprimento dos padrões. Então, por exemplo, na CPFL existe um programa chamado Passo a Passo. Ele diz o seguinte: cada atividade que o eletricista da CPFL vai fazer na rede elétrica, por exemplo, colocar a escada no poste, amarrar a escada, sinalizar a área no entorno, ligar a sinalização do veículo, trabalhar em dupla, subir na escada devagar, colocar o cinto de segurança no poste, isolar a rede, né? Estar com a luva, todos os equipamentos de segurança, óculos, capacete e tal, e o material que ele vai utilizar para corda, por exemplo, puxar o fio, os condutores, os cabos, né, do ramal de ligação para fazer a conexão na rede da concessionária se estiver alimentando um consumidor. Então, tem um padrão, tem uma sequência de atividades que tem que ser feita e não pode ser ignorada, não pode pular etapas. Se você pula etapas, você tira uma barreira de segurança. Por exemplo, não isolar a rede. Ah, não vou gastar tempo para isolar a rede. Só que esse tempo pode resultar num acidente fatal. Então, veja, a falta de controle, a falta de gestão, a inexistência de um programa de gestão de segurança, ou um programa que não está adequado aos desafios, ou a falta de cumprimento dos padrões pelas lideranças da empresa, pelos diretores, pelos gestores, supervisores, coordenadores, engenheiros, até chegar no eletricista. Se o chefe não faz, por que eu tenho que fazer? Então, não faz sentido, por exemplo, você fala assim, ó, limite de velocidade no campus da Unife, 20 quilômetros por hora. E aí entra o reitor a 40 quilômetros por hora. Ou entra o professor a 40 quilômetros por hora, 50 quilômetros. Ou entra o aluno a 60, 70 quilômetros por hora dentro do campus. Não pode. Então, é preciso o exemplo vir de quem faz gestão e isso ser uma cultura de segurança, seguir as regras, né, que foram determinadas em função dos perigos, né, e para controle dos riscos. Então, quando tem falta de controle e tem causas básicas, fatores pessoais, fatores de trabalho, vão surgir as causas imediatas diante dos atos e condições abaixo do padrão que geram um acidente que resulta na perda. Então, não basta olhar só o acidente e o que aconteceu antes dele, imediatamente antes. Tem que buscar o porquê dessas causas imediatas, quais são as causas básicas, e depois buscar qual a falta de controle. Quer dizer, se eu tenho fatores pessoais que resultaram
em atos e condições que geraram um acidente, quem contratou? Contratou mal. Então, o programa de gestão de contratação de estagiário, de engenheiro, de técnico foi falho. E não identificou as competências necessárias para aquele trabalho diante da situação de perigo e risco envolvido. Percebe? Então, esse é o chamado modelo causal de perdas. Se você entende isso, você consegue analisar melhor a ocorrência dos acidentes e identificar medidas preventivas de controle desses acidentes. Foi claro? Alguma pergunta? Dúvidas? Esse diagrama de modelo causal de perdas é muito importante. Vai cair na prova de vocês. Então, se vocês tiverem dúvidas, vocês voltem e assistam o vídeo novamente, né? E vai ter muito material, tem material explicando isso com mais profundidade no Moodle, tá bom? Tranquilo? Deixa eu ver se tem alguma pergunta no chat. Não? Tudo certo. Maravilha. Então, vamos dar continuidade. Deixa eu fechar esse desafio investigativo aqui, fechar esse daqui, e vamos retomar aqui a nossa apresentação. Deixa eu ver aqui, o Alexandre não estava presente. Obrigado aos que estiveram e apresentaram. Vamos retomar aqui a nossa discussão sobre as noções de higiene ocupacional e segurança do trabalho. Então, note, nós falamos, né, da evolução do trabalho através dos tempos, a evolução das leis de proteção ao trabalhador, conceitos de segurança do trabalho, o que é perigo, o que é risco, o que é negligência, imprudência, imperícia, o que é culpa, o que é dolo. Nós falamos o que é urgência, o que é emergência. A gente definiu o que é acidente de trabalho perante o INSS, né? E nós vamos falar hoje sobre as responsabilidades dos empregadores e dos empregados quanto ao acidente de trabalho e a importância das ações de prevenção e estatística de acidentes e as fases de análise de segurança do trabalho em uma empresa. Tá bom? Se a gente conseguir chegar até o item 7, acho que está de bom tamanho. Depois a gente trata dos riscos ocupacionais, do ambiente de trabalho e os seus riscos. Vocês podem ficar perguntando assim, professor, mas não é um curso de segurança? Por que só, ao invés de falar da segurança, a gente fala da falta de segurança? A gente fala muito de norma, de regra, de procedimento. Por quê? Porque muitos morreram pela falta de padronização, normatização e cumprimento das melhores práticas. Imagina, por exemplo, na medicina. Existem técnicas que vão sendo desenvolvidas para que todas as soluções adotadas para tratamento de uma doença resultem na saúde do paciente. Se é uma cirurgia, ou se administrar um medicamento, ou qualquer forma de intervenção no nosso sistema humano, né, que é um sistema complexo. Então, veja, por exemplo, a questão das vacinas, né? A vacina é uma atitude preventiva. Você capacita o seu organismo, desenvolve anticorpos, para que, se você tiver contato com um agente agressor, os danos vão ser menores para o seu organismo. Então, você desenvolve uma resiliência. Na segurança voltada para as questões do trabalho, o que se busca é isso também, né? Você identifica o agente nocivo no ambiente de trabalho, identifica a intensidade, a concentração, vê a forma de exposição do trabalhador, ou seja, você mapeia as condições perigosas. Lembre-se que perigo é a exposição do trabalhador a uma condição com potencial de causar dano. E o risco é uma medida, um cálculo da probabilidade e da gravidade da ocorrência de um acidente. Então, o risco, né, ele quantifica, né, aquela exposição e aquela condição perigosa em probabilidade e gravidade da ocorrência do acidente. E, para isso, em função dos níveis de risco, você quer controlar risco. Se você não conseguir eliminar o perigo, você tem que controlar o risco
tomando medidas de controle. Então, a análise ou avaliação de perigos e cálculo de riscos passa por essas etapas aqui. Identificar os agentes nocivos, verificar a intensidade, concentração, forma de exposição ao trabalhador, o tempo de exposição frente àquele perigo, se é eventual, esporádico, ocasional, habitual, intermitente ou permanente, qual a eficácia das medidas de controle. Normalmente se busca primeiro medidas de controle na fonte, depois na trajetória e, por último, no trabalhador. Há uma hipótese equivocada em dizer que fazer segurança é usar EPIs. Não, 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 não. O EPI demonstra que não conseguiu resolver o problema na fonte, nem na trajetória, e aí a última medida de proteção é minimizar o dano no trabalhador, né, criando blindagens, capacete, óculos, luva, vestimenta, calçados e tal. Porque se o ambiente não é agressivo, não há necessidade de usar capacete, não há necessidade de usar óculos, não há necessidade de usar calçado com biqueira de aço. Então, se o ambiente não foi devidamente controlado, os processos de trabalho não foram devidamente previstos e adequados para que seja seguro, então, quanto mais EPI você tem que usar, significa que menos segurança tem aquele local de trabalho. Então, se avalia todas essas medidas de controle e calcula a potencialidade dos riscos, ou seja, a probabilidade e a gravidade dos riscos. E daí, você vai ter ações para evitar um acidente de trabalho. E lembre-se, pela lei, que lei? A legislação trabalhista, o acidente de trabalho é aquele que ocorre pelo exercício da empresa, a serviço da empresa, provocando lesão corporal, perturbação funcional ou doença que cause a morte ou a perda ou a redução permanente ou temporária da capacidade para o trabalho. Então, essa definição é importante, porque você fala, poxa, mas a pessoa estava trabalhando, foi subir uma escada, não segurou no corrimão, houve uma torção, causou uma luxação, não quebrou, né? Mas ficou ali com o tornozelo bastante inchado, né? Por vários dias, com dificuldade de locomoção. Então, veja, houve uma perturbação funcional. Não houve morte, não houve perda, não houve redução permanente, a pessoa continuou trabalhando, mas houve lesão. Por menor que seja, é um acidente. Tem que ser registrado, né, e comunicado. O que é uma doença profissional? São aquelas que ocorrem em função do ambiente de trabalho e que estão regulamentadas pelo Ministério da Previdência Social. Então, são aquelas doenças que já foram, vamos lá, que está registrada na lei. E tem alguns exemplos aqui: saturnismo, silicose, pneumoconiose, bicinose, surdez profissional, dermatoses profissionais, nós já conversamos sobre isso. E as doenças do trabalho? Elas são aquelas outras que são desencadeadas devido às condições relacionadas ao trabalho, mas tem que haver um nexo causal. Ou seja, tem que ser possível identificar que aquela doença do trabalho é resultado das atividades ou das condições precárias realizadas no ambiente de trabalho pelo trabalhador. Exemplo, LER, que é lesão por esforços repetitivos, questão de postura, de levantamento de peso, de atividade repetitiva. Então, DORT, que é doenças ocupacionais relacionadas ao trabalho, escoliose, que é o desvio de coluna, está muito ligado a questões de adequação e layout do trabalhador em relação ao seu posto de trabalho. Tem muito a ver com ergonomia. E tem outros casos aqui considerados como acidentes de trabalho, como prestação de serviço espontânea, acidentes de trajeto, viagem a serviço da empresa, né? Horário de refeição, caso fortuito, execução de ordem fora do local da empresa, assim. O que não é acidente de trabalho, também nós comentamos sobre isso, autolesão,
né, onde não há nexo causal, se houver só danos materiais, para fins da legislação trabalhista, principalmente prevenção social, tem que haver lesão no trabalhador. Então, nós já falamos aqui, né, de exemplos, né? E o que falamos de benefícios, que na verdade não são benefícios, são compensações para proteger o acidentado e a família dele, e do abuso e do desequilíbrio de poder que existe entre o empregador e o empregado. E a obrigatoriedade da comunicação do acidente de trabalho. Por quê? Se não é comunicado, se não é divulgado, você também não vai fazer a prevenção. Então, veja, essas notícias que saem no jornal, muitas pessoas falam, poxa, aconteceu aquele acidente, nossa, morreu uma moça de 17 anos por causa de uma extensão com fio, né, mal encapado, condutor, né, exposto. E, nossa, que tragédia. Pois é, que tragédia. Como é que está a sua extensão em casa? Como é que está o seu chuveiro? Tem algum ponto de mau contato que já está ali pronto a provocar um acidente, um incêndio? Então, tudo aquilo que está errado na sua casa, preste atenção, corrija para evitar um acidente. Então, a comunicação, ela tem, além de contabilizar para os índices, né, e estatísticas, mas é principalmente para se identificar medidas de prevenção. Como evitar que uma idosa de 80 anos morra eletrocutada ao tocar num condutor que, né, caiu devido a uma árvore? Né? Como evitar acidentes em casa, no trabalho? Né? Então, por isso que empregadores e empregados, todos são responsáveis pela segurança do trabalho. E há responsabilidades estabelecidas pelas normas, né, que o juiz vai questionar na ocorrência de um acidente, tanto para o patrão quanto para o empregado. É aqui que nós paramos na aula passada. Eu fiz essa revisão, mas antes de continuar, quero saber, tem alguma pergunta? Fui claro? Pessoal, vocês estão comigo? Gustavo, está por aí? O microfone não está ligado. Olha, todo o material que eu uso aqui, está tudo no Moodle. Tá certo ou não? Está lá em arquivos, né? Então, é só vocês pesquisarem lá, vocês vão encontrar. Então, se tiver algum material que eu estiver compartilhando aqui, é, só me informe, mas via de regra, todo o material que eu utilizar aqui está disponível lá. Tá bom? Podemos continuar? Micaela, tudo bem? Não estou te ouvindo, Micaela. Nem no chat. Ah, no chat sim. Você está sem microfone ainda, Micaela. Semana passada você já estava sem microfone, hein? É bom você consertar esse microfone seu aí. Mas vamos lá, vamos dar continuidade aqui. Então, vamos falar das responsabilidades dos empregadores e empregados quanto ao acidente de trabalho. Qual a responsabilidade, quais são as responsabilidades do empregador? Então, antes de falar o texto, o que vocês, olhando essa figura, o que dá para vocês imaginarem aqui? Alguém tem alguma sugestão? O que deve ter acontecido aqui? Quem deveria estar sentado na cadeira maior aqui nessa mesa de reuniões da empresa? Que está participando da reunião por videoconferência, né? Pois é, está com o número de identificação aqui no uniforme bonito e tal, atrás de grades. Pois é, responsabilidade do patrão e do empregado. Qual a responsabilidade do empregador? Principalmente em caso de acidente. Em situação de risco iminente, onde possa vir a ocorrer uma condição de ameaça à vida, deve-se garantir aos trabalhadores a interrupção imediata de suas atividades. É lei. O trabalhador tem o direito de interromper a atividade
se houver risco grave e iminente. Então, ninguém deve ser forçado a realizar uma tarefa que pode colocar sua vida em risco. É básico isso, certo? E a lei garante isso. Mas tem que comunicar ao empregador. Ó, não vou fazer a tarefa porque tem risco grave iminente, está acontecendo isso, não tem condições de controle do risco. Então, nós estamos interrompendo a atividade aqui. O empregador tem que proteger as partes perigosas das máquinas que oferecem riscos de acidentes. Então, na indústria é muito comum ter motores, né, volantes, correias, correntes, partes girantes, sem a proteção, né, que evita um contato acidental. De uma blusa ser pega, um cabelo, né, já tem acidentes envolvendo pessoas, mulheres, no ambiente de trabalho, e que o cabelo foi pego por um torno, você imagina o que acontece, né? Então, é trágico. Então, o empregador tem que fornecer gratuitamente aos trabalhadores os equipamentos de proteção individual adequado ao risco da atividade ou serviço, sempre que as medidas de ordem coletivas não oferecerem adequada proteção. Então, veja, é melhor você ter uma proteção coletiva, né, trabalhar na fonte do perigo, eliminar a fonte do perigo, ou trabalhar na trajetória. E aí, quando não tiver mais soluções coletivas, aí sim proteção individual. Proporcionar exames médicos admissionais, periódicos, demissionais e outros conforme definido no Programa de Controle Médico e Saúde Ocupacional. Então, toda empresa tem que ter essa verificação da saúde do trabalhador no exame admissional, nos exames periódicos, no exame demissional, para garantir que o trabalho não seja uma fonte de adoecimento ou de morte do trabalhador. Por outro lado, os empregados também têm responsabilidades. O empregado tem a obrigação de observar as instruções de prevenção e as normas de segurança do trabalho, de forma a evitar acidentes e doenças. Veja, acontecendo na Unifei ontem e hoje o Job Shop. Várias empresas, né, recrutando aí engenheiros, estagiários, né, para trabalhar. E aqueles que forem selecionados, com certeza, nas boas empresas, vai ter uma atividade de integração, que é conhecer as normas de saúde e segurança da empresa. Qual é o código de ética da empresa? Quais são os valores da empresa? A missão, a visão, o que a empresa almeja ser? Muito provavelmente as empresas de excelência são aquelas que também prezam pela saúde e a segurança no ambiente de trabalho. E, portanto, não só cobra, né, mas é cobrada, né, pelo setor público, pelas leis trabalhistas, de promover a segurança no trabalho, né, no sentido de evitar acidentes. Então, os empregados que assimilam esse perfil têm mais chances de conquistarem uma oportunidade e se manterem nessa oportunidade, porque tem que haver o casamento dos valores da empresa com os valores do trabalhador. Aquela questão, lembra daquele diagrama causal de perdas que eu falei para vocês? A perda é fruto de um acidente que tem as condições imediatas e tem as condições básicas, e aí tem a questão do controle, da gestão. Então, se uma boa gestão contrata pessoas com fatores pessoais adequados, cria as condições do ambiente de trabalho adequadas, para que as condições básicas não resultem em condições imediatas, que, por sua vez, resultem em acidentes que vão resultar em perdas. Perdas para as pessoas e perdas para a própria empresa. Então, os trabalhadores têm que colaborar com a empresa na aplicação das normas de segurança do trabalho, observando e relatando às suas chefias situações de perigo no ambiente de trabalho que possam ser causa de acidentes. Outra coisa importante é não se expor a situações de perigo que possam causar acidentes. Note que eu estou falando perigo porque o termo risco já é um cálculo de probabilidade e gravidade. A exposição é uma situação com potencial de causar dano. Então, é a exposição a um perigo. Por exemplo, trabalhar com um painel elétrico energizado sem os equipamentos de prevenção e proteção
contra o choque elétrico ou até mesmo o arco elétrico, que requer, em determinadas condições, até uma roupa especial com proteção, capacete, uma proteção facial, para você fazer uma intervenção numa instalação energizada. Então, os empregados têm que usar obrigatoriamente os EPIs que foram fornecidos gratuitamente pela empresa e usar de forma adequada. Não é um item de decoração, não é para ficar expondo, não é para, né? Então, ele tem uma funcionalidade, tem que ser utilizado de acordo com o que predomina, o que preconiza o manual do fabricante. Ter um comportamento preventivo durante a realização do seu trabalho, informando aí situações de perigo no ambiente e, como eu disse, ele tem o direito de recusa, que é não se expor a uma condição de risco grave iminente, né? E mais, ele tem a obrigação de informar imediatamente sobre essa condição de perigo para a sua chefia, para que sejam providenciadas medidas de segurança cabíveis. Senão ele não faz o trabalho, não comunica, uma outra pessoa vem, faz, se acidenta, aí ele se torna responsável. Foi claro, pessoal? Então, vamos tratar aqui da importância das ações de prevenção e estatísticas de acidente. Para que serve, então, prevenir acidentes? Ora, para evitar prejuízo financeiro, prejuízo social e prejuízo humano que um acidente pode causar. A morte de uma pessoa na família é uma tragédia. Se é um pai, se é uma mãe, se é um bebê, se é um irmão, isso tem uma perda, não só uma perda emocional, mas uma perda de fonte de renda. Né? Todo o benefício de uma vida é ceifado por causa de um acidente. Quem sofre? Toda a família da vítima. Né? A maioria das vezes, você fala, poxa, mas e a empresa não sofre? Claro que sofre também. Aquele trabalhador que estava qualificado, tinha experiência, né? 30 anos fazendo aquela atividade, sofre um acidente e morre, pronto. Todo o investimento que a empresa fez naquele profissional, né? Não vai ter para realizar aquela atividade. Então, há perdas em todos os lados. E a empresa inteligente, ela trabalha na prevenção, melhor do que depois assumir os custos das perdas ligadas ao acidente. Então, cumprir as obrigações legais não é só para evitar multa, porque multa é irrisória. Tem empresas que, ou até, tem multas que até as pessoas pagam, é só isso a multa, não tem problema. Passaram o sinal vermelho, é 5 pontos na carteira, então não tem problema, é R$ 100, então eu pago R$ 100. Bom, isso não é o objetivo da multa, ela é assim, é criar um incentivo para que a pessoa entenda que se ela agir com segurança é mais econômico e é melhor para a vida dela, fazer as coisas certas, né? Então, as empresas que trabalham com segurança, ela garante que não vai ter interrupção na produção. Então, tem uma confiabilidade operacional. Consequentemente, um aumento de produção. Ela consegue atingir suas metas. Se ela busca uma certificação, por exemplo, de segurança, a OSAS 18001, ou a ISO 9000, né, que trata aí de meio ambiente, e várias outras. Então, empresas que têm certificação, significa que ela mapeia muito bem os seus processos e controla, em cada etapa do processo, as condições perigosas, ela tem medidas de controle, ela calcula o risco, ela gerencia os riscos no ambiente de trabalho, atuando contratando bem as pessoas, desenvolvendo as pessoas e melhorando os processos continuamente. Então, assim, tem aqui um mapa de retorno e risco. Se o risco for muito alto, a tendência é você querer evitar esse risco. A palavra risco, vocês já sabem, é associada à probabilidade e à gravidade. Se nós estamos falando aqui de acidentes, a empresa vai evitar. Ela não quer um risco de morte, né? Uma morte por semana. Ninguém busca isso, tá certo? Então, a empresa tem que investir nessas atividades, tá certo? E, obviamente, ela busca um retorno, maior retorno, né, de ter um empregado saudável, sem ocorrência de acidentes,
Então, a empresa ela vai fazer investimentos ponderando assim, olha, onde tem mais risco? Ah, então eu quero evitar esse risco a todo custo. Bom, o que ela tem que fazer? Tem que investir, tá certo? Ah, tem um risco baixo, é tolerável? Ah, pode acontecer, eu tenho escada, não tem elevador. Bom, pode acontecer de alguém se acidentar na escada. Tem medidas de controle para que as pessoas não corram nas escadas, que as pessoas usem o corrimão. É muito comum. As pessoas sobem e descem escadas correndo, ou nem sequer usam o corrimão, aquela haste que vem ao lado, que é justamente para isso, é você ir passando a mão sobre ela. Se acontecer de você desequilibrar, você segura e evita uma queda, que pode ser fonte de um dano, uma lesão até incapacitante. Quebrou um braço, uma perna, quebrou um pescoço. Já pensou? Uma simples escada no ambiente de trabalho, né, pode ser um perigo constante. Então, elimina a escada, se é possível, mas isso tem custo. Eu vou por elevador, por exemplo, se você tem que subir no prédio da reitoria da Unifei, é recomendado que você use as escadas. Por quê? Ora, vou fazer exercício. Não precisa ir na academia, sobe e desce as escadas, caminhe. Ah, não, mas olha, para evitar uma lesão, vou usar o elevador. Perfeito, tem um custo, que é a energia elétrica que você está utilizando. Mas tem um benefício também, evitar um certo acidente. Então, as soluções de tecnologia existem, elas têm que ser buscadas. Então, ações de prevenção das empresas. Empresas que são prevencionistas, o mercado aceita melhor o produto delas. Por exemplo, você compra um produto de uma empresa que trabalha na indústria alimentícia, você fica preocupado se saem muitas notícias no jornal que a linha de produção vazou um produto químico, misturou isso, tantas pessoas devolveram o produto porque foi intoxicado. Você não vai comprar produtos dessa empresa. Então, o acidente não está só ligado ao dano à pessoa. O acidente é ligado ao processo também, né? Se a empresa é cidadã, uma empresa social, uma empresa responsável, né, que cuida bem dos seus empregados e também do entorno, não causa impacto ambiental, né? Ela proporciona um ambiente saudável, fisicamente, mentalmente, né? É muito comum as empresas terem atividade de ginástica laboral no ambiente de trabalho, para evitar essas lesões por esforços repetitivos, LER, DORT, e também criar um clima, né, um ambiente corporativo que promova a excelência, promova a felicidade das pessoas no trabalho e, claro, o lucro da empresa, né, que está buscando agregar valor para o seu negócio, prestando um serviço de excelência, de qualidade, de segurança. Inclusive, o serviço vale mais, o produto vale mais. Uma empresa que produz com qualidade tem menos perdas e o seu produto não cobra mais caro. Então, tem várias vantagens de trabalhar preventivamente. Agora, o acidente não acontece por acaso, né? Ele não é, foi uma fatalidade. Olha, subiu no poste, por acaso tocou na rede de 3.800 volts. Não tinha capacitação? O que estavam fazendo lá, né? Então, os acidentes são previsíveis, né? São evitáveis. E o trabalhador não é infalível ao erro. Então, tem que sempre pensar em situações que, se alguém tiver que fazer alguma atitude irracional, vai fazer. Então, você tem que prever, como engenheiro de segurança, que você tem que criar várias barreiras para evitar que uma atitude insegura, por negligência, imprudência, imperícia, venha a ser feita. Claro, você vai falar, pô, mas tem situações que é dolo, é intencional. A pessoa não tem como evitar aquilo. Bom, então, vai se trabalhar nas causas, né, na gestão, para não ter esse tipo de pessoa por perto, né? É isso que as empresas fazem. Então, se colocar numa situação com potencial de causar danos, como esse, por exemplo, você vai falar, poxa, mas esse trabalhador, será que essas duas escoras de madeira vai segurar uma pedra aí de toneladas se esse terreno arenoso, é, pela ação da gravidade, 9,8 metros por segundo em cima dessa massa rochosa, é complicado. Então, o responsável por esse trabalhador tinha que parar essa tarefa,
não dá para fazer essa atividade. Tem que chamar uma máquina, a máquina retira a pedra. Depois o trabalhador faz o restante, mas não pode colocar o trabalhador em condição de risco. É um acidente esperando para acontecer, né? Várias outras situações são absurdas. Você acha que uma pessoa segurando com uma mão vai conseguir, né, segurar 80 quilos, 100 quilos, se essa pessoa levar um choque elétrico aqui, vai eletrocutar os três. Então, é impensável. As pessoas fazem coisas absurdas no ambiente de trabalho. Impressionante. E até agora, como é que estamos? Vou voltar aqui um pouquinho. Como é que estamos? Estamos com 58 pessoas na sala. Deixa eu perguntar aqui. Bruno Lima. Bruno, diz aí. Está acompanhando? Legal? Bruno está sem microfone. O Celso Rocha. Cadê você, Celso? Também está sem microfone. O Dimitri. Tudo tranquilo, professor. Poxa, muito obrigado, Dimitri. Estava ficando preocupado aqui. Eu falei, não, o pessoal está tudo assistindo Netflix, não está prestando atenção na aula do Bonato, né? Significa Rapaz, que segurança não é a prioridade. Bom, tem um preço, né? Toda atitude, né, de risco, um dia ela retorna, né, de volta. Mas está dando para acompanhar, Dimitri? tá sim, professor, tá tranquilo. Maravilha. Então vamos lá. De repente eu estou falando muito devagar. Fases da análise de segurança no trabalho em uma empresa. Então, como é que a gente melhora as condições de trabalho numa empresa? Bom, primeiro eu tenho que mapear quais são os perigos que tem nessa empresa. E para cada perigo, eu identificar, olha, esse perigo pode resultar num acidente se houver a exposição do trabalhador a essa condição perigosa. Então, eu vou calcular o risco, vou calcular a probabilidade, a gravidade daquele acidente acontecer, e vou falar, é risco médio, risco baixo, risco alto. Aí, uma vez que eu tiver tudo mapeado na empresa, eu falo assim, bom, eu quero controlar. Eu quero controlar o quê? Eu não quero ter um risco alto de ocorrência de acidente. Então, se tem um perigo muito elevado, uma exposição muito alta, sem medida de controle, poxa, então a probabilidade de acontecer um acidente está pedindo para acontecer o acidente. E se acontecer, vai ser fatal. Então, tem que trabalhar nesses acidentes, nessas condições primeiro, né? Como eu disse, trabalha primeiro na fonte, na trajetória e no trabalhador, por último. Primeiro, as ações de proteção, prevenção coletivas. Depois, as ações individuais. E é isso que a gente faz. Então, as fases de análise de segurança do trabalho em uma empresa passa primeiro identificar, ou seja, mapear e diagnosticar as fontes de risco no ambiente de trabalho. Então, é uma calçada com desnível, né? É um quadro de distribuição sem a proteção, um condutor energizado sem isolação, uma fonte de perigo. Se alguém se aproximar e tocar, vai acontecer um acidente, né? É, então, o primeiro passo é identificar que tipo de perigos tem. Tem perigos de natureza física, química, biológica, ergonômica e outros tipos de acidentes. Então, essas diversas fontes de perigo químico, físico, biológico, ergonômico e de acidentes têm que ser identificados e calculado o risco. Então, primeiro identifica os perigos, as fontes de exposição e de potencial de causar danos, aí calculam-se os riscos, avaliando probabilidade e gravidade. Na sequência, quais as medidas de controle para atenuar os riscos, né? E, mais importante, fazer um cronograma, um planejamento, quais são as ações de segurança. Então, tem ações de tecnologia, tem mudança de processo, tem ações de engenharia,
tem ações educacionais, tem de gestão, de proibir ou de determinar uma sequência, de criar um procedimento, uma norma, um padrão, ou tem ações, por exemplo, de RH. Demite essa pessoa, demite aquela outra, muda de área. Então, as ações de segurança, elas estão ligadas ao contexto do ambiente de trabalho e às pessoas no ambiente de trabalho. E aí, feita a ação de segurança, você tem que registrar o que foi, qual é o mapeamento, como foi calculado os riscos, quais medidas de controle foram propostas, o que vou fazer primeiro para diminuir os riscos maiores, o que vou fazer na sequência para os riscos intermediários, como é que eu gerencio os riscos baixos, ainda que possam haver incidentes, eu não quero o acidente fatal. Só que para evitar o acidente fatal, tem que trabalhar na base de uma pirâmide, né? Nós vamos falar dessa pirâmide em breve para vocês. Então, primeira coisa, como mapear as fontes de perigos no meio do trabalho? Você tem que fazer um inventário das máquinas, tem partes girantes, tem instrumentos, eles estão calibrados, as ferramentas de trabalho estão adequadas, tem partes que deveriam ser isoladas, não estão. Quer dizer, já passou o tempo de vida da ferramenta, ela continua. Então, tem que descartar, tem que ter as ferramentas adequadas para cada atividade. Outra questão de mapeamento de risco não é só no físico, você verifica quais os acidentes já aconteceram na empresa. Vamos ver as estatísticas. Quantos trabalhadores estão expostos? E classifica. Tipo de tarefa que é realizada, a forma como o trabalho é realizado, o deslocamento que o trabalhador tem que fazer no local de trabalho para fazer aquela atividade, né? Ouvir os trabalhadores para saber quais são as queixas, tem dores. Então, a área de medicina e saúde do trabalho é fundamental, porque você tem que ir somando todos esses contextos para você ver o que precisa ser feito. Às vezes, no ambiente de trabalho, o acidente acontece por um excesso de pressão, de clima organizacional, de perseguição, os trabalhadores com medo de perder o emprego e aquela tensão constante acaba se acidentando no trabalho. Então, qual é a fonte geradora ou causadora dos perigos? Bom, uma vez feito esse mapeamento, passo número 2, avaliar os perigos, né? Quais são as condições com potencial de danos, quantificando a forma, o tempo de exposição, se é eventual, se é ocasional, se é habitual, se é intermitente, ou se é permanente, a pessoa está continuamente, né, próximo à fonte de eletricidade, trabalhando com a rede continuamente, com tensão. Então, isso exige uma medida de controle maior. Que medidas de controle existem? Elas são eficazes? Que danos a exposição àquela energia pode causar à saúde? Então, pesquisa, em literatura, né? Qual a criticidade dos riscos, né? Então, você tem que fazer uma gradação. É risco pequeno, médio, grande, ou então é um risco trivial, é tolerável, é leve, é moderado, é grave. Então, tem uma norma, né, para essa classificação de risco aqui, o BS 8.800. Então, você pode ter avaliações quantitativas ou qualitativas. Se for qualitativa, tem que se basear na literatura técnica especializada no assunto. Se for quantitativa, você tem que medir em campo, campo quer dizer chão de fábrica, os dados estabelecidos em normas nacionais e internacionais. Então, por exemplo, o NR15 estabelece limites de tolerância. Então, você tem que verificar a concentração de um agente químico, por exemplo, no ambiente de trabalho, de temperatura, a intensidade desse agente, por exemplo, nível de ruído, né? O limite preconizado na norma regulamentadora NR15 é o trabalhador, no máximo, ele pode estar durante 8 horas de trabalho diário sujeito a 80 decibéis. Então, mas se tiver 90 decibéis, tem que reduzir o tempo de exposição. Mas, poxa, então eu posso fazer ruído até 80? Não, o ideal é que o nível de ruído seja o mais baixo possível. Por quê?
minimiza a possibilidade de você ter perda auditiva no trabalhador. Então, como eu falei, reduz o problema na fonte, troca a máquina, compra uma máquina com automação, com um mecanismo que silencia o ruído, ou muda a forma de processo de fabricação para não ter ruído. Então, tem um limite de tolerância ou de exposição ocupacional estabelecido por normas. Você tem que verificar. Bom, uma vez feito isso, você tem que fazer medidas de prevenção, né, dos acidentes e controle desse risco. Então, como eu disse, privilegiar medidas coletivas, administrativas, organizacionais, no lugar de medidas individuais, buscando sempre eliminar o perigo, né? Tirar a fonte do perigo. Por exemplo, ruído, barulho no meio de trabalho. Eu costumo falar, vocês talvez não conheçam, mas tem umas impressoras matriciais. Quando ela ia imprimir um formulário contínuo, era um barulho infernal. Então, qualquer escritório que tinha uma impressora dessa, o nível de ruído era elevadíssimo. Aí, o que se fazia? Colocava aquela impressora ruidosa dentro de uma caixa para atenuar a propagação do som, que é uma onda mecânica, colocando espuma, né? O que se faz, por exemplo, em boates, em casas noturnas, né, para o som não se propagar. Então, isso atenua. Mas ainda assim tem ruído, porque em algum momento alguém vai ter que abrir aquela caixa e pegar o formulário. Então, o ruído está presente ali, você não eliminou a fonte do ruído. Ora, outra coisa é colocar divisórias no ambiente de trabalho, porque se a onda sonora chega, ela é amortecida nas divisórias que fazem o papel de atenuar a propagação da onda mecânica. E por último, lá no trabalhador, todo mundo põe um protetor auricular ou põe um fone de ouvido, né? Mas veja, qual é a maneira mais inteligente? Troca a impressora. Em vez de usar uma impressora matricial, põe uma impressora laser. Define um local que é o centro de impressão, que aí vai estar a impressora laser. Vai fazer um ruído muito menor. E o ambiente de trabalho, né, não vai ficar poluído, com muito ruído, né, competindo com a concentração do trabalhador, do estudante e do pesquisador. Então, não adianta tomar medidas paliativas que atuem apenas no sintoma e não na causa, né, daquele perigo, né, que possa resultar num dano. Bom, feito isso, você tem as medidas de controle, agora vamos implementar essas medidas. Tem que fazer um cronograma de planejamento, de acordo com o grau dos riscos que você identificou. Para cada medida, você tem que definir o 5W2H. O que vai fazer what, né? Por que vai fazer why? Quem vai fazer who? Onde vai fazer where? E quando vai fazer when? Como vai fazer e, que é o how, e quanto vai custar, how much. Então, aí sim você tem um cronograma. Não basta falar, tem que fazer isso. Quem vai fazer? Quando vai fazer? Onde vai fazer? Quanto vai custar? Para você cobrar, você tem que ter um prazo para aquela atividade ser feita. Senão, sem responsável, é a mesma coisa. Quem tem cachorro de dois donos morre de fome, porque um deixa para o outro, né, para cuidar da ração, a água, limpar a cama. E, então, tem que ter nome. Metas têm que ser definidas especificamente com dono, prazo e indicador para ver se atingiu ou não. Então, no fim, registra, documenta, informa, monitora, e essas análises do processo de investigação têm que ser verificadas. Você fez uma medida, vê o resultado. Deu um resultado satisfatório? Maravilha, continua fazendo. Ah, não deu? Que outra medida, ou qual é a causa do ajuste ou da substituição daquela medida que foi colocada, né? E, de novo, a lógica é, atua na fonte primeiro, na trajetória depois e no indivíduo por último. Tranquilo? Voltando aqui, 10 horas e 14 minutos. Deixa eu ver se tem alguma pergunta no chat. Tranquilo, maravilha. Então, deixa eu aproveitar e já falar para vocês dos riscos ocupacionais
Olha que coisa boa. Nós estamos aqui falando de mapear ou fazer uma avaliação dos perigos e cálculo dos riscos no ambiente de trabalho. Vocês podem fazer isso. Vocês podem fazer isso na casa de vocês, na república de vocês. É só identificar. Ou seja, o engenheiro de segurança, ele tem um olhar preparado para bater o olho e falar, opa, tem perigo aqui. Pode cair isso, pode cair aquilo, pode fazer isso, pode fazer aquilo, não tem medida de controle. Então, quem é essa pessoa? Está perto disso? Está fazendo o quê? Está com a ferramenta adequada? Não está? Então, esse olhar para identificar o perigo, vocês vão ter que desenvolver para poder trabalhar numa empresa e, primeiro, não se acidentar e, segundo, não causar acidente em outras pessoas. E, mais importante, vocês vão ser gerentes, diretores, donos de empresas, vocês têm que ter essa consciência de que a segurança tem que começar pelo exemplo da auto-administração. Vocês vão fazer parte. Muito bem, então vamos falar dos... A norma chama de riscos ocupacionais. Mas, de novo, esse nome risco-perigo, ele foi sendo utilizado nas normas de uma forma quase como sinônimos, mas não são. Perigo é a exposição a uma condição com potencial de causar dano. O que é risco? Risco é a combinação da probabilidade e da gravidade da ocorrência desse dano se o acidente acontecer. Tá certo? Então, o risco é um número, você calcula, ou é uma graduação, né, entre pequeno, médio, alto, tolerável, não tolerável, intolerável, assim sucessivamente. Agora, o perigo é a exposição a uma condição com potencial de causar dano. Por exemplo, existe a exposição do trabalhador a condições físicas, ligadas a fenômenos físicos no meio do trabalho. Então, o perigo físico. Só que a norma chama de risco físico, né? Então, está misturando as coisas. O risco na verdade, probabilidade e gravidade do trabalhador se expor a um agente físico, e aí esse risco se calcula, baixo, médio, alto. Tá? Mas vocês vão ouvir falar de mapa de riscos, e algumas empresas, né, se não viram ainda, mas algumas empresas, cada tem um layout da empresa, e logo que você entra, no layout, que é uma planta da instalação, em cada espaço tem a informação em cores dos tipos de riscos que tem. E o tamanho dos círculos indica o risco alto, médio ou baixo. E os tipos, aqui, de novo, são perigos ocupacionais, mas a norma chama de riscos. Então, físicos, químicos, biológicos, ergonômicos e de acidentes. Então, o que são? Ora, são condições inerentes ao ambiente de trabalho ou aos processos de trabalho e que podem ser causas de acidentes ou doenças ocupacionais. Então, quando a gente fala ali de perigos físicos, de natureza física, está ligado às diversas formas de energia que possam estar expostos os trabalhadores em seu ambiente de trabalho. Por exemplo, o ruído, que é uma onda mecânica, a vibração, pressões anormais, radiações ionizantes, radiações não ionizantes, tipo laser, micro-ondas, ultravioleta, temperaturas extremas ou excessivas causadas pelo calor ou frio e umidade. Então, exemplo, ruído. Ora, é uma onda mecânica. Você entra numa empresa que é uma metalúrgica, tem diversos processos de fabricação de cortes, de dobramento, torneamento acontecendo, e além de produzir muitas fagulhas, vai produzir muito ruído, que é uma onda mecânica. Então, como que você minimiza a exposição do trabalhador ao ruído? De novo, trabalho na fonte, na trajetória e no trabalhador, protegendo
para a onda mecânica não resultar em danos no tímpano do trabalhador que levem à surdez. Vibrações. Vocês estão vendo aí um trabalhador usando uma britadeira para quebrar aí o concreto, né? Então, essa vibração ela tem consequências fisiológicas no trabalhador e impacta, inclusive, na própria saúde dele, né? O sangue fica sendo agitado, os nervos, a pessoa chega em casa, ele vai continuar vibrando, né, internamente por trabalhar 8 horas direto com um maquinário desse. O que que é melhor? Substitui, em vez do trabalhador fazer uma atividade desse tipo, usa uma máquina, né? Hoje tem máquinas que elas fazem isso, o trabalhador controla com joystick, né? Pressões anormais. Então, ou muita pressão mergulhador, por exemplo, que, né, tem que descer aí a profundidade um lago, né? Corpo de bombeiros, né, quando tem que buscar corpos, né, depois de um acidente, então está sujeito à pressão da coluna d'água que está em cima, né? Radiação ionizante. Bom, o profissional que trabalha na área de saúde, que é um técnico em radiologia, ele vai tirar raio-x. Então, ele tem que se proteger, porque aquela radiação ela pode causar um dano à saúde dele. Tem até um medidor, né, que vai acumulando quanto de radiação ele está sendo exposto durante a jornada de trabalho dele prolongada, né, em 1 ano, 2 anos, 3 anos. Então, tem que ter esse controle ali. E para quem está recebendo o raio-x, né, é, a quantidade de radiações recebidas, né, tem que ser comparada com o benefício que aquela imagem vai trazer para o diagnóstico do paciente. Então, tem radiações ionizantes, são aquelas que realmente causam mutações nas células, mexe no DNA, que pode virar câncer, por exemplo. E não ionizantes são aquelas radiações como micro-ondas, por exemplo, que tem um efeito térmico, na verdade, ou ultravioleta, que pode causar, né, queimaduras e tudo mais, né? Mas não muda o DNA das células. E a questão do calor e frio, que você já viu. Então, riscos físicos, mais corretamente, perigos de natureza física, são essas: ruído, vibração, pressões, radiações ionizantes, não ionizantes, temperaturas extremas causadas pelo calor, frio e umidade. Riscos químicos, bom, ou perigos de natureza química, são substâncias, produtos, compostos químicos de natureza tóxica, que, devido ao contato, à forma de exposição dos trabalhadores, possam penetrar no organismo pela via respiratória, através da pele ou por ingestão. Então, vocês estão vendo na imagem aí uma cabine de pintura, né? Toda a proteção que o trabalhador utiliza. Por quê? A tinta, ela tem um componente químico, tem agentes, tem solventes, tem pigmentos ali, né? Para definir coloração e outras propriedades, né, necessárias aí à pintura. E isso pode penetrar na pele, nas vias respiratórias, o pulmão dessa pessoa que fica continuamente pintando, né? Aquilo vai sendo inalado e sim, acaba penetrando na corrente sanguínea do trabalhador. Então, a proteção adequada tem que ser utilizada, né? Está faltando alguma coisa, ele não tem a proteção visual, né? Veja, está com máscara facial, um filtro, mas está sem a proteção nos olhos. Os olhos também podem, né, micropartículas entrar nos olhos e chegar na corrente sanguínea, né, se você não tiver a proteção adequada. Então, gases, vapores, poeiras, fumos metálicos, por exemplo, na solda, aquela transformação do eletrodo de solda, ele se funde a temperatura acima de 1.000 graus Celsius e libera, né, fumos metálicos, que são gases. Então, você liquifica, solidifica e vaporiza. Então, esses fumos, se aspirados, podem resultar em danos à saúde do trabalhador. Névoas, neblinas, produtos compostos, substâncias químicas, tóxicas em geral. E vocês veem o símbolo aqui, né? Se você encontrar esse símbolo numa embalagem, olha, leia com atenção. Tem riscos químicos, um produto tóxico, né? Tem que saber, tem que ser manuseado com extremo cuidado.
Agora, existem também os perigos de natureza biológica, por causa dos agentes biológicos. Nós acabamos de passar por uma pandemia, o vírus da Covid-19, né, que colocou o mundo, né, de, é, de isolamento, né, uma tentativa de evitar a propagação do vírus e até que se tivesse uma vacina. Então, agentes biológicos, vírus, bactérias, protozoários, parasitas, bacilos, fungos e outros micro-organismos causadores de contaminações, doenças ou comprometimentos para a saúde. Professor, mas aonde que tem esses perigos de natureza biológica? Olha, quem trabalha na área de saúde está usando seringas, agulhas, né? Materiais pérfuro-cortantes, como bisturi, e isso em contato com tecidos, sangue, né? Todo tipo de dejeto de um paciente que está adoecido pode propagar isso facilmente na enfermeira, no médico, ou quem tiver contato com esses materiais. Por isso que vocês devem ter observado, se vocês forem na Unimed ou em qualquer hospital, tem aqui o local adequado para o descarte desses chamados lixo hospitalar. E o destino disso é um forno de alta fusão para queimar tudo isso e, com isso, todo o material biológico, secreções orgânicas ou material infecto-contagiante. Então, se vão fazer um exame de sangue admissional na empresa, a enfermeira vai coletar o sangue de vocês, fezes, urina, né? Então, para ver qual é a sua condição de saúde. Então, quem trabalha em laboratórios tem contato direto com isso. Professor, mas tem risco numa empresa? Ora, banheiros, refeitórios, é onde se pode ter proliferação de todos esses agentes, bactérias, protozoários, parasitas, fungos, né? Então, higiene com os produtos químicos adequados, né, garante que aquele espaço é limpo o suficiente para evitar a proliferação de doenças. E o que nós aprendemos durante a pandemia? Higiene das mãos, continuamente, lavar as mãos, né? O cuidado de ficar tocando, né, nos olhos, na boca, isso são práticas, né, que a pandemia, se não ensinou adequadamente, né, é uma pena, porque boa parte das doenças são transmitidas justamente pela falta de higiene. E tem outro tipo de perigo, que é de natureza ergonômica. Está ligado à organização do trabalho, a forma de execução das atividades, como o serviço é realizado. Por exemplo, levantamento de peso. Tem maneira correta de você levantar o peso. Ah, mas ele é 1 quilo só, é 2 quilos, é 5 quilos. Né? Eu sou forte. Não. Se você fizer o esforço repetitivo de maneira errada, você vai danificar a sua coluna, né? Que nada verdade, que é um elemento de sustentação, ou os discos intervertebrais, você já deve ter visto isso, né, nas suas aulas de biologia do colégio, e que tem a flexibilidade que você precisa. Se você pressiona inadequadamente esses discos, pode surgir hérnias, pode surgir deformação da coluna, como escoliose, né? Então, o levantamento de pesos é um dos principais problemas e riscos ergonômicos. Mais modernamente, o trabalho das pessoas já não é tão braçal. Pessoas, exceto carregadores, né? Saco de café, né? De trigo, de açúcar, que tem que fazer manualmente, um a um. Mas, via de regra, transporte é a granel, né? Em grandes containers e tal. O problema maior hoje em dia é a postura incorreta. Por quê? A maioria das pessoas trabalha no computador, né? Até tem um exemplo interessante, né? Acho que vocês viram aqui, logo no início, né? Evolução do trabalhador. Olha aqui, ó. Olha o que aconteceu ao longo do tempo. Essa imagem aqui é interessante, né? O homem aprendeu a andar, né, sobre 2 pés, aprendeu a desenvolver os artefatos, aprendeu a caçar, aprendeu
a agricultura, a pecuária, depois aprendeu a construir, e agora olha o que está acontecendo. Então, olha a deformação, né, em função da postura inadequada e da exposição a raios, né, do monitor. Claro, esse monitor já nem existe mais, né? Um tubo de raios catódicos, vocês talvez nem conheçam isso. Mas, de qualquer forma, a tela do seu celular continuamente está emitindo uma radiação que o uso continuado vai gerar danos em vocês, mais cedo ou mais tarde. Então, tem aspectos ergonômicos, né, nas transformações do trabalho que precisam ser considerados. Por exemplo, eu falei de Larry e Dort, pessoas que trabalham muito sentado o tempo todo, sem fazer atividade física, vão desenvolver problemas ergonômicos mais cedo ou mais tarde. Então, postura incorreta, a questão do trabalho em turno, noturno, revezamento, ritmo excessivo de trabalho, monotonia, repetitividade, jornada prolongada de trabalho, exigência de produtividade, várias situações causadoras de estresse físico ou psíquico. Vocês devem ter visto também no início dessa apresentação a questão do filme Tempos Modernos, né, do Charles Chaplin, né, uma das principais questões estava ligada ao ritmo excessivo de trabalho, monotonia, repetitividade, a linha de produção do Henry Ford, né, a indústria automobilística, que muitas indústrias continuam praticando. Uma pessoa adoece no trabalho, fazendo sempre a mesma coisa. Bom, então, riscos natureza físico, químico, biológico, ergonômico. Aí, o que não for nem físico, nem químico, nem biológico, nem ergonômico, se enquadra na questão de risco de acidentes. E para que tipo de acidente, professor? Todas as condições deficientes, inadequadas das instalações ou do ambiente de trabalho que podem gerar acidentes. Por exemplo, arranjo físico inadequado, que é o layout, a disposição dos móveis, mobiliário, equipamentos, ferramentas, máquinas, né? Máquinas sem proteção, como eu falei para vocês, né? Você tem tornos, fresas, tem que ter proteção. Esmeril, é uma maquininha simples, mas às vezes você vai numa serralheria, você vai ver o pessoal fazendo o trabalho com lixadeira e tal, sem proteção, sem nada, e inclusive sem não, proteção na máquina e sem proteção nele, sem luva, sem óculos, e um olhando e o outro esmerilhando. Então, uma hora vai alguém ficar cego ou ter um membro do corpo decepado. Questão de armazenamento impróprio, pode cair, né? Faz pilha de várias coisas e cai sobre o trabalhador. Ligações elétricas deficientes, aqui entra a questão da gambiarra, os acidentes envolvendo eletricidade, uso inadequado de EPIs, falta de sinalização, queda devido à altura, incêndio, explosões, qualquer situação que possa resultar em acidentes. Tranquilo? 10 horas e 33 minutos. Alguma pergunta? Então, o que é o ambiente de trabalho? Todas as condições que possibilitam a execução de um serviço para produzir um bem ou um produto, né? Então, aqui, ó, uma tabela bastante interessante. Define aqui o tipo de perigo, né? Ou a condição físico, químico, biológico, ergonômico de acidentes. Qual é o agente? Por exemplo, físico, ruído. Qual é a consequência para a saúde? Comprometimento do sistema auditivo, surdez, irritabilidade, taquicardia, cefaleia, aumento da pressão arterial, cansaço, problemas digestivos, estresse, insônia. Que tipos de empresas ou tipos de serviços que têm como fonte de um agente de perigo físico o ruído? Indústria têxtil, siderúrgica, metalúrgica, mecânica, automobilística, marcenaria, operação com trator, serralheria e assim vai. Tá? Riscos de natureza química, o perigo de natureza química. Qual que é o agente? Produtos químicos tóxicos. Qual a consequência para a saúde? Intoxicação, irritação das vias aéreas superiores, reações alérgicas, doenças do aparelho respiratório, dermatite de contato e outros mais. Que empresa ou tipo de serviços
possuem esse tipo de risco ou de agente: indústria farmacêutica, indústria química, petroquímica, laboratório de análise química e físico-química. Perigos de natureza biológica: agente, vírus, bactérias. Qual a consequência? Desenvolver doenças como, por exemplo, hepatite, AIDS, que é a síndrome da imunodeficiência adquirida, rubéola, raiva, tuberculose, diarreias, micoses, infecções, e aí vai todo tipo de danos à saúde, incluindo as doenças sexualmente transmissíveis, as DSTs. Então, empresas ou tipos de serviço: hospitais, unidades básicas de saúde, clínicas odontológicas, veterinárias, laboratório de análises químicas. Então, os riscos biológicos estão presentes onde você tem contato com sangue, fezes, urina, ou presença de protozoários, vírus, todo tipo de agente infeccioso que pode resultar em danos ou até mesmo a morte, né? Riscos de natureza ou perigos de natureza ergonômica: o agente, a repetitividade. O que resulta? Lesões por esforços repetitivos, que é a LER, e doenças osteomusculares relacionadas ao trabalho. Que tipo de empresas tem? Por exemplo, pianistas, né? Tem um pianista famoso que desenvolveu um problema, né, de que a mobilidade dele foi restrita. Vocês devem até conhecer. Cabeleireiros, sempre fazendo o mesmo movimento. Digitadores, né? Ou funções de produção que a pessoa faz sempre o mesmo movimento, sempre o mesmo movimento. Então, se não houver essa alternância ao longo de 10, 20, 30 anos, a pessoa vai começar a desenvolver doenças do tipo DOT. Finalmente, perigos de natureza ou riscos de ocorrência de acidentes. O agente são máquinas sem proteção, por exemplo, das suas partes girantes. Qual a consequência? Acidentes com repercussão nos membros superiores. Então, esmagamento de membros, decepar os membros, né? Que tipo de empresas tem? Marceneiras, né? Marcenaria, serralheria, operação de serra circular, tupia, policorte, desengrosso, todo tipo de máquina que faz o desbaste da madeira, do ferro, e assim sucessivamente. Então, tem além dos 5 perigos que a gente colocou aqui, ainda existem outros fatores preocupantes durante o trabalho: más condições de moradia, transporte difícil, demorado, alimentação precária, falta de lazer, estrutura familiar conflitante, alcoolismo, estado de saúde debilitado, imprudência, negligência, imperícia. Jornada de trabalho prolongada, horas extras, instabilidade no emprego, pressões por produção, desqualificação profissional, falta de treinamento, baixo salário, precarização da mão de obra, falta de perspectiva e crescimento, excesso de confiança, improviso, gambiarra, né? Quando ocorre uma automação de processo, medo da perda do emprego, tudo isso tem que ser pensado para você não acabar transferindo ao trabalhador uma neurose que leva ao acidente. Então, linha de produção, tempo vitimado para a realização de cada tarefa, ausência de manutenção preventiva, ausência de planejamento do processo produtivo, desrespeito às normas de segurança e fatores psicossociais: neuroses, estresse, componentes da personalidade, do tipo sexo, idade, tempo de reação aos estímulos, coordenação motora, agressividade, nível de inteligência, às vezes não compatível com a tarefa, coordenação visiomotora, impulsividade, exibicionismo, como a gente está vendo aqui, ó, situação completamente sem nenhuma prevenção, usando uma máquina aqui, né, e podendo causar danos a esses 2 trabalhadores, sem nenhuma proteção, impressionante. Enfim, nós vamos tratar na próxima aula das causas do acidente de trabalho e o controle dos riscos. Mas fica aqui, então, sugestão: vocês têm acesso a esse material? Sugestão: vão lendo, vão olhando, vão refletindo sobre ele, porque em breve nós vamos estar verificando aí a aprendizagem de vocês nos exercícios que estão
para vocês fazerem no Moodle. Então, fique atento às atividades avaliativas lá. E tem o segundo desafio investigativo que já está proposto lá. Então, na próxima aula eu explico com mais detalhes, né? Mas são 10 horas e 40 minutos. Nós vamos encerrar nosso encontro de hoje, mas antes quero saber, tem alguma pergunta? Fui claro nessa reflexão sobre responsáveis pelo acidente, empregador e empregado, fases de análise dos perigos, cálculo dos riscos de uma empresa, né? E a classificação dos perigos ocupacionais. 5 tipos: físico, químico, biológico, ergonômico e de acidentes. Tranquilo? Dimitri? Foi claro, Dimitri? Foi sim, professor. Tá perfeito. Maravilha. Show de bola, então. Bom descanso para vocês e a gente se vê na próxima semana. Muito obrigado.